Querido Padre Gabriel, querido Diácono Arlindo, queridos irmãos e irmãs, enquanto eu estava vindo para cá, eu me peguei pensando de que se a gente deseja conhecer uma árvore, a gente precisa também conhecer o lugar onde estão fincadas as suas raízes. Eu sou do interior, sou de uma cidade aqui chamada São Sebastião do Passé, aqui próximo, e sei que as árvores que estão ali naquela região do Recôncavo são diferentes das que estão na região do Sertão, ou mesmo daquelas que estão no Cerrado, que encontram menos umidade, crescem em uma estatura menor, ou mesmo diferente daquelas que estão na região amazônica, crescem de modo frondoso, porque ali podem deitar as raízes onde existe muita água, onde existe bastante umidade e bastante nutrientes. Assim também é com relação à história de Jesus. Se a gente quer conhecê-lo bem, a gente precisa olhar para o lugar onde ele deitou as suas raízes, para a sua região, para o seu contexto, para a sua época, para a sua mãe. E Maria, assim como aconteceu também a Jesus, Maria era uma mulher judia, pertencente ao povo judeu, que, como o seu povo, esperava a chegada do Messias. Mas de que forma é que Maria esperava a chegada do Messias? O texto de Isaías, ele se encarrega de nos dar algumas pistas no momento em que ele fez aquela profecia diante do rei Acais. Isaías, que era escriba, mas também profeta, 800 anos antes do nascimento de Jesus, havia feito uma profecia de que uma virgem daria luz a um filho e que este seria o filho do Altíssimo. Mas o povo de Israel, como também Maria, tinha um jeito muito particular de esperar e de aguardar a chegada do Messias. Eles sabiam que desde que o primeiro homem e a primeira mulher foram feridos pelo pecado, Deus empreendia esforços para salvar o seu povo. E fez isso desinstalando um homem com mais de 100 anos da sua terra para formar um povo a partir dele. Ele que já se encontrava em idade avançada, sua mulher que era considerada estéril. E a partir deste casal, que acreditava que já tinha entregado todos os seus frutos, Deus começa a formar o povo de Israel. Este povo acaba caindo numa situação de escravidão, mas Deus liberta este povo através de Moisés e os faz alcançar a terra prometida. Mas no meio deste caminho, no meio deste trajeto que os encaminhava para a terra que foi prometida por Deus, Deus deu ao seu povo uma lei que pudesse lhes ordenar a vida, organizar a vida, mas organizar a vida para que aquele povo se tornasse santo, conforme a promessa que ele havia feito a Abraão. Lhes deu uma lei para que aquele povo pudesse se preparar para estar em condições de receber o Messias. E de que forma é que então o povo de Israel entendia que poderia contribuir para apressar a vinda do Messias? O povo de Israel entendia que para apressar a vinda do Messias, ele precisava cumprir os mandamentos, cumprir a lei. E de que forma é que fez isso, e acreditou tanto nisso, e se esforçou tanto por isso, que começaram a surgir, inclusive, algumas figuras, algumas lideranças, com as quais nós vemos Jesus, em inúmeros momentos, se confrontar no contexto do Evangelho. Foi a partir disso que surgiram os fariseus, que tinham essa tarefa de zelar pela aplicação da lei. Foi a partir disso que surgiram os mestres da lei, que tinham a tarefa de educar e de estudar e educar a lei, que foi dada por Deus através de Moisés. Mas isso tudo porque esse povo entendia e acreditava
que, se vivesse com profundidade aquela lei, eles seriam capazes de tornar o mundo melhor, de tornar o mundo santo, para apressar a vinda, para que o mundo estivesse em condições de receber o Messias, a partir daquele povo que foi formado por Deus, a partir de Abraão. Pois bem, Deus prometeu isso por meio dos profetas e cumpriu o que prometeu. Mas para cumprir a sua promessa, Deus sabia das limitações de seu povo. Sabia que, por mais que tentassem, aquele horizonte desejado da chegada do Messias ainda encontrava-se distante. Mas ainda assim, Deus não desistiu do seu povo. Ainda que a religião judaica tivesse se esvaziado de sentido, haja visto os inúmeros confrontos que Jesus teve com os fariseus, com os mestres da lei, basta a gente recordar que quando Jesus começou o seu ministério na região de Cafarnaum, o que foi que aconteceu? O Sinédrio enviou ali fariseus e mestres da lei para observar, conhecer quem era aquele novo mestre, aquele novo rabino que ensinava daquele jeito, mas que também curava em dia de sábado e fazia coisas que, em alguma medida, se distanciavam um pouco do entendimento da época a respeito da lei. Pois bem, esse foi o contexto que Jesus encontrou no momento em que ele nasceu. Mas olhem, mas de que forma é que Deus não decepcionou a esperança de seu povo? De que forma é que Deus encontrou caminhos para que Israel se tornasse santo, para receber o Messias? Porque era essa a condição. O povo de Israel, aquela pequena porção da humanidade, precisava se tornar santo através da lei, para que estivesse em condições de receber o Filho de Deus. Não havendo outros caminhos, em razão da presença do mal, do mistério do mal e da iniquidade, Deus antecipou a uma pessoa graças que só nos seriam possíveis depois da redenção que Jesus nos trouxe. Ele que é onipotente, Ele que tem poder com relação ao passado, ao presente e ao futuro, antecipou para Maria, lhe possibilitando uma imaculada concepção, daquilo que nós chamamos de imaculada conceição, para que uma porção de Israel, chamada Maria, estivesse santa, em condições de receber o seu filho. E assim Maria faz. E é em razão disso que, 6 meses depois do anjo Gabriel ter aparecido a Zacarias e ter-lhe feito a promessa de que ele seria pai, como fez também a Abraão, mesmo no contexto da sua senilidade, no contexto da sua velhice, que também apareceu a Maria, 6 meses depois, em Nazaré, lhe prometendo que ela seria mãe do Salvador, mãe do Filho do Altíssimo. Maria já estava com a sua vida em curso naquela época e naquele contexto. Ela já estava prometida em casamento a José. E isso não lhe trouxe poucos transtornos. Nós sabemos, a partir daquele momento da visita do anjo, toda a vida de Maria, ela é determinada a partir da gestação de seu filho. Ela havia recebido uma promessa muito grande. O anjo usou a seguinte expressão: não tenhas medo, você será mãe do Filho do Altíssimo. Você vai gerar o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Essa expressão, filho de, no contexto semítico, significa a mais bela expressão de uma realidade. Se eu digo que o padre Gabriel é um padre zeloso, é filho do zelo, eu quero dizer que se o zelo tivesse um rosto e uma fisionomia, teria o rosto e a fisionomia do padre Gabriel. Se eu digo que Luciano, ele é um filho da bondade, eu digo que se a bondade tivesse um rosto e a fisionomia, ela teria o rosto e a fisionomia de Luciano.
Quando o anjo Gabriel diz a Maria que ela será mãe do Filho do Altíssimo, ele está dizendo para ela que ela será mãe do próprio Deus, do Filho de Deus, que também é Deus. Então não foi pouco tremor que isso causou naquela jovem de Nazaré. E não foi pouco transtorno que isso trouxe. A vida de Maria não foi um mar de rosas, por ela ter recebido de Deus esse chamado especial e esse convite ao projeto de santidade, que é o tema em que somos convidados a refletir nessa noite. Jesus não passou por tentações? Não passou? No deserto? Não enfrentou? Não foi menos diferente com Maria. O fato dela ter sido concebida sem pecado não quer dizer que ela também não enfrentou ou não passou por tentações e momentos difíceis na sua vida. Porque o mal age dessa forma, ele não desiste. Como ele não tem o poder de criar, ele tenta desfigurar aquela boa criação. Não é assim quando nós somos tentados? E o que é a tentação? Não é uma indução positiva para o erro, para aquilo que não é bom, para o mal? Assim também aconteceu com a história da família de Nazaré. Olhem o quanto o mal tentou atrapalhar a vida daquele jovem casal que estava começando a sua vida. Olhem o quanto tentou atrapalhar. Logo de início, uma crise se instalou na relação entre Maria e José, porque ele viu o avançar da gestação, ela não conseguia comunicar para ele aquilo que havia acontecido, ele também não se via em condições de compreender, de entender. Aliás, foi assim muitas vezes na história dessa família. Basta a gente recordar o que aconteceu quando Maria perdeu o menino Jesus por 3 dias em Jerusalém. Quando o reencontrou, ele deu aquela resposta que parecia até um pouco mal criada, né? O que Jesus diz a Maria? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Maria não considerava isso sob o signo do entendimento. O que o texto bíblico nos diz? Maria aguardava todas essas coisas em seu coração. Porque ela entendia que isso estava num horizonte muito maior do que o que ela conseguia compreender. E assim também foi. Foi naquele momento, até que o próprio Deus falasse em sonho a José, um anjo visitasse em sonho e lhe dissesse a respeito daquilo que se processava com Maria. Foi assim quando ela foi apresentar, quando eles tiveram de ir para Belém, numa gestação avançada, e teve o filho em condições difíceis, numa manjedoura, num lugar pobre, sem condições. Foi assim quando ela teve que apresentar o menino Jesus no templo, para a sua circuncisão no 8º dia. E lá, Simeão lhe disse, olha, uma espada de dor vai transpassar a sua alma, vai transpassar o seu coração. Vejam, meus amigos, foi assim quando ela teve que fugir com o menino Jesus e com José para o Egito, por conta daquela matança de Herodes com as crianças com 2 anos. Não foi menos diferente quando ele completou 12 e ele começou a ter comportamentos que ela não entendia como mãe. Não foi assim também quando ela ouviu aquela resposta dura de Jesus, mulher, nas bodas de Caná, mulher, por que pedes isso a mim? Não chegou ainda a minha hora. Por que está me pedindo para me manifestar, para ter aqui este sinal? Foi assim também quando ela, ouvindo falar de como estava a dinâmica da vida de Jesus, o texto bíblico nos dizia, várias vezes Jesus tinha que sair com os discípulos para ir para um lugar à parte para descansar, porque eles não tinham nem tempo de comer. Não tinham tempo de comer. De tanta gente que procurava Jesus para ouvir, para ser curado. Jesus chegou a instituir os seus discípulos apóstolos, enviá-los em missão. E isso aqui é belíssimo, não é? Leão Magno, que foi padre da igreja, foi também um papa, ele nos diz que tudo aquilo que existia de visível em Jesus passou para a vida da igreja por meio dos sacramentos. Jesus não perdoava pecados, foi instituído o sacramento da penitência. Jesus não curava enfermos, nos deu o sacramento da unção dos enfermos, e assim também com todos os outros. Jesus não morreu e ressuscitou, nos deu a possibilidade do batismo para morrer com Ele e ressuscitar com Ele também para uma nova vida. Jesus estava com uma vida
tão demandada, que conferiu o poder aos seus discípulos para fazer o mesmo. Eles foram e voltaram contando maravilhas, mas só para dizer o quanto a vida de Jesus estava atribulada. E quando Maria sabe disso, ela sai de Nazaré para ir lá para Galiléia, onde Jesus estava. E quando ela chega à porta de uma casa onde Jesus estava para falar com seu filho, e lhe dizem: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com vocês. Irmãos aqui se referindo aos primos, parentesco mais próximo de Jesus. Jesus vai e diz: olha, mas minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ou seja, não é? Olha que coisa, quer dizer, não foi fácil para Maria também exercer a sua maternidade, porque ela não deixou de ser mãe e acompanhar seu filho, haja visto que aconteceu na cruz, acompanhou ele até o momento da cruz. Hoje aqui vimos entrar a imagem de Nossa Senhora das Dores, não é? Não foi sem razão, né? Olha que bonito e que significativo. Quantas dores Maria trouxe no seu coração ao exercer a sua maternidade, ser mãe do Filho de Deus, vendo ele tomar rumos que ela não conseguia compreender. Vocês acham que se Maria tivesse possibilidade de escolha, iria escolher que seu filho morresse da forma como morreu? Não, nenhuma mãe deseja isso para o seu filho. Não é? Nenhuma mãe deseja isso para o seu filho. Então, o fato de Maria ter sido concebida sem pecado não quer dizer que ela também não teve que se exercitar e se esforçar para ser fiel ao projeto de santidade de Deus. Também ela teve, porque ela sabia que disso também dependia o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Como seria o ministério e a vida de seu filho se a sua mãe não trilhasse esse caminho de santidade? Não teria sido fácil para ele também. Não teria sido fácil. E assim como Deus convocou, como Deus chamou Maria, a quem nós invocamos com o título de Nossa Senhora do Carmo, para essa vida de santidade, meu irmão e minha irmã, todos nós também somos chamados a viver, e a viver como ela. E como foi que Maria viveu todos esses momentos difíceis? Colocou todas essas coisas em seu coração, entendeu todas essas coisas no horizonte da fé, não foi de um outro jeito, não foi de um modo racional, pura e simplesmente, mas ela hipotecou a sua confiança em Deus, ela se entregou a Deus, como também se entregou cada um daqueles homens e mulheres que Jesus encontrou pelo caminho e que chamou. Foi assim com Pedro, foi assim com Natanael, foi assim com Mateus. E olha, não eram pessoas fáceis, eram pessoas que tinham que ser muito trabalhadas, mas a cada um que ele encontrou e que chamou, ele fez promessas lindas. Ele virou para Pedro, que era pescador de peixes, e disse: olhe, me siga, e eu farei de você pescador de homens e de mulheres. Ele virou para Natanael, depois que ele encontrou Natanael. O que foi que ele disse para Natanael? Eu lhe vi debaixo da figueira. O texto bíblico não nos diz o que foi que aconteceu, o que se processou ali, se foi um momento difícil ou feliz da vida de Natanael. Mas quando ele diz isso a Natanael, Natanael faz uma confissão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. O Filho do Deus vivo, quem diz é Pedro, em outro momento, né? Você é o Rei de Israel. E Jesus disse: você ficou feliz? Você ficou surpreso porque eu disse isso? Você verá coisas muito maiores que essa. Você verá o Filho de Deus sentado ao seu lado e os anjos subindo e descendo ao redor dele. Olhem, as promessas de Deus, elas não são pequenas, não são simples. Prometeu a Maria que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, mãe do Filho de Deus. Fez promessa a José. O nome José, tem algum José aqui? Tem um José ali, né? Meu pai também se chama José. O nome José significa Deus acrescenta. José foi o pai adotivo de Jesus. Viveu os acréscimos de Deus na sua vida. Ou seja, as promessas que Deus faz.
a cada um que chama, não são promessas simples, não são promessas bobas, elas são cheias de vida e de realidade. Porque são promessas que são feitas a partir do olhar de quem ama. E quem ama não olha se atendo aos defeitos, não olha se atendo às limitações. Ama olhando tudo aquilo que o outro pode ser, tudo aquilo que o outro pode se tornar. E é com base nisso que Jesus diz a Pedro, você vai ser pescador de homens. É com base nisso que Jesus disse a Natanael, você vai ver os anjos subindo e descendo ao redor do Filho de Deus. E assim como fez a Maria, a Nossa Senhora do Carmo, como fez a Pedro, a Natanael, a Felipe, a Tiago, a João, ele faz também a cada um de nós. A única coisa que ele pede de nós é uma resposta de amor. É esta resposta que a gente pode dar na vida de fé, dando sim a Deus, acreditando nele, tendo fé nele e buscando a cada dia configurar a nossa vida, a vida de Jesus. Isso significa que a vida de Maria foi fácil? Não foi fácil. Maria foi mãe. Quem é mãe aqui? Ser mãe é coisa fácil? Então vocês sabem que para Nossa Senhora também não foi fácil, né? Pois é. A vida de Pedro foi fácil? Para ele também, Jesus prometeu a ele ser pescador de homens, mas na sua promessa também existiam coisas difíceis para que ele fizesse. Quantos momentos difíceis Pedro passou, até o ponto de testemunhar o seu amor a Cristo, dando a sua vida por ele, por meio do martírio? Existem coisas difíceis no horizonte daqueles a quem Jesus chama. Pergunte ao padre Gabriel, que é pároco, ao diácono Arlindo. Não é? A cada um que está aqui. Existem coisas difíceis também, mas existem também aquelas promessas que Deus faz e que não deixa de realizar. Vamos pedir hoje a Deus essa graça de que Ele nos ajude, porque a gente sabe que não é coisa fácil buscar essa vida de santidade, não é? Não é coisa fácil. Haja vista as nossas limitações pessoais. Mas Jesus também nos proclamou bem-aventurados. Naquele dia que Ele encontrou lá com Tomé, né, quando apareceu pela segunda vez aos discípulos, encontrou com Tomé, quando Tomé exigiu colocar a mão nas chagas, o que foi que Jesus disse depois de falar com Tomé? Põe o seu dedo aqui e não seja incrédulo, mas fiel. O que é que Jesus disse a Tomé e a todos que estavam ali? Bem-aventurados todos aqueles que acreditarão sem terem visto. E o que é a bem-aventurança? Senão a graça de Deus revestindo a fragilidade da nossa vida. Cada vez que uma pessoa vê a fragilidade da sua vida sendo revestida pela graça e pelo favor de Deus, esta pessoa se torna bem-aventurada. É isso que Isabel diz a Maria quando a encontra. É isso que alguém disse durante o ministério de Jesus. Não sei se vocês recordam. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Pois é, Jesus também nos chama, Deus nos chama a ser santos, mas não nos deixa desassistidos, porque nos acompanhando tem a graça e o favor de Deus para revestir toda a fragilidade da nossa vida. Nós fomos batizados, recebemos de Deus condições espirituais e sobrenaturais de enfrentar o mal e o pecado na nossa vida, e nós não andamos sozinhos. Nós andamos acompanhados pela graça e pelo favor de Deus. E contamos com uma grande intercessora no céu, que é a mãe de Jesus, que é Maria, a Nossa Senhora, a quem invocamos sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Quem é que escuta a Rádio Excelsior aqui? É muita gente, não é? Quem é membro da família Excelsior aqui? Levanta a
gente também. Então eu queria fazer um agradecimento especial a você que escuta e a você que é membro da família Excelsior. É graças a essa sua fidelidade, a sua contribuição mensal que a gente consegue manter essa grande obra de evangelização da nossa arquidiocese. E ela tem um papel muito importante, meu irmão e minha irmã. Ela alcança lugares onde muitas vezes a igreja não alcança. Ela alcança os presídios, aqueles que estão acordados nas madrugadas, aqueles que estão sozinhos nos hospitais, dirigindo sozinhos no trânsito, ou sozinhos em suas casas. Ou seja, ela tem um grande papel evangelizador. Mas não é fácil manter essa obra de evangelização, né? Como tudo da igreja, a gente vive do óculo da viúva. É aquela pequena contribuição de todo mundo que mantém essa obra de evangelização. Então, queria pedir a você, que ainda não é membro da família Excelsior, procura se inscrever, liga para lá. A gente está sempre anunciando na programação e nos ajude a não deixar calar a voz do Senhor do Bom Fim. Tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Tá certo? A gente tem que um dia fazer um programa ao vivo da Rádio Excelsior daqui, porque essa comunidade é muito animada. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, Diácono Arlindo. Obrigado aqui, querido amigo Padre Gabriel. Que Deus continue abençoando você aqui e essa belíssima comunidade. Glorificai o Senhor com vossa vida, fique em paz, que Ele vos acompanhe. Viva Nossa